Agora, na sua rádio UPV, você tem uma pausa para a meditação. Ouça a ministração da Palavra de Deus. Essa noite cumprimentar todos os nossos irmãos e ouvintes da Palavra de Deus com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para mim é uma grande alegria estar retornando a essa rádio, a Rádio UPV aqui da cidade de Joinville, e eu estou muito feliz, meus irmãos, porque esta noite Deus tem uma palavra para os nossos corações. E eu te convido, você que está em sua casa, em seu lar, ouvindo esse som, que abra a sua Bíblia Sagrada no Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 11 a seguir. Também já deixo aqui meus agradecimentos aos ouvintes, aos nossos amigos, irmãos, familiares, que estão esta noite ouvindo esse programa abençoado. Diz assim a palavra do Senhor. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele partiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. Até aqui, meus amados ouvintes e irmãos, esse texto que eu li vai falar do filho pródigo. Mas eu quero titular essa mensagem como um tema: sempre haverá oportunidade para você retornar, porque a graça é certeza de vida eterna. E o Pai sempre está de braços abertos, esperando o retorno do Filho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse texto que eu li vai falar de um pai que tinha 2 filhos, mas eu quero aqui relatar todo o capítulo de número 15 do livro do Dr. Lucas, que vai falar sobre parábolas. A primeira parábola que o Dr. Lucas relata é a parábola da ovelha perdida. E a segunda parábola que ele relata é da dracma perdida. Se nós olharmos aqui no capítulo de número 15, no versículo de número 2, a Bíblia nos relata que os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então o próprio Jesus foi afrontado o tempo que ele viveu em nosso meio. Se nós olharmos para a história de Jesus, nós podemos ver que Jesus veio a esse mundo com um propósito. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lá em Gênesis, no capítulo de número 3, o versículo de número 15, após o homem ter pecado, ter desobedecido à voz de Deus, Deus traçou um plano de salvação e redenção para o homem. E aqui no Novo Testamento, essa promessa se cumpriu com a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a primeira parábola que eu li vai falar sobre a ovelha que se perdeu. A Bíblia relata que eram 100 ovelhas e uma delas se perdeu. Só que o bom pastor, ele não quer perder ninguém. O nosso Jesus, ele veio a esse mundo para salvar todos que são pecadores e todos que precisam de salvação. E a Bíblia relata que este pastor foi ao encontro desta ovelha que tinha se perdido. Este é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. E ele foi e encontrou a sua ovelha e colocou nos seus ombros e trouxe para o seu aprisco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você que está nos ouvindo, que está longe do aprisco do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, hoje é o dia que o Senhor marcou esse encontro
com você. Entregue a tua vida a Cristo, porque só Jesus é a solução para todos os seus problemas. Você pode ter se machucado na caminhada, você pode ter se ferido na trajetória, mas eu quero te dizer essa noite que o bom pastor está aqui para te dizer que ele te ama e ele quer te levar para o céu. A sua ferida ele quer curar. Ele tem óleo, ele tem o bálsamo e ele é o Todo-Poderoso. E quem está em Cristo Jesus tem vida eterna. Então essa parábola Jesus falou para os fariseus e os escribas que estavam ali tentando de qualquer maneira condenar o nosso Senhor, porque eles não queriam ouvir a pregação do nosso Senhor, porque a mensagem de Jesus vai contra o mundo. A mensagem de Jesus é de resgatar o pecador e buscar aquele que está ferido. Essa é a missão da igreja. Jesus passou essa missão aos seus discípulos e tem passado a cada um de nós. Você que é conhecedor da palavra, você que conhece o Evangelho, sabe que o projeto que ele tem colocado em nossas mãos é buscar e curar aquele que está ferido. Essa é a missão da igreja até o dia que ele vai retornar para buscar os seus. Então, aqui Jesus relatando essa primeira parábola, fala que para ele não tem almas que ele rejeita. Todas as almas são importantes. Todo tipo de ovelha ele quer para o seu aprisco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a segunda parábola que o Senhor Jesus relatou aqui, falando para os fariseus e os doutores que estavam ali, os escribas, falou de uma mulher que tinha 10 dracmas, que se encontra ali em Lucas, no capítulo de número 15 e o versículo de número 8, que diz assim: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a sua candeia e varre a casa e busca com diligência até achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrei-vos comigo, porque já achei aquela dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então Jesus, relatando sobre essa dracma, ilustra que uma dracma tem um valor imenso. Jesus não quer perder ninguém para o mundo. Jesus aqui falando dessa mulher, que ela teve um grande cuidado após ela ter perdido essa dracma, e ela foi ao encontro dessa dracma. E ela varreu a casa até achar essa dracma. E após ela ter achado essa dracma, ela chamou as suas amigas e regozijou e alegrou-se junto com as suas amigas. Assim a Bíblia diz que é pelo um pecador. Quando um pecador reconhece as suas fraquezas e reconhece que precisa retornar para a casa do Pai, a festa no céu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse é o Jesus que nós conhecemos, esse é o Jesus que deu a vida por mim e por você na cruz do Calvário. E eu quero te dizer que muito em breve Jesus voltará e nós estaremos para todo sempre com o nosso Deus, para a glória do Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a terceira parábola que eu quero ilustrar aqui para os nossos ouvintes e irmãos, que eu li aqui também, e vai falar do pai que tinha 2 filhos. E a Bíblia relata que esse pai tinha 2 filhos. E o filho mais moço, ele resolve sair da casa do pai. Eu quero te dizer para você essa noite que nos ouve, que a casa do pai é o melhor lugar para você estar. Não adianta você sair da casa do pai, porque se você sair da casa do pai, é sofrimento. Você vai ver aqui o texto que eu vou meditar com você essa noite, que vai falar desse filho, que pediu parte da sua herança e saiu da casa do pai. Mas a misericórdia de Deus é tão grande pelo pecador, que o pai jamais vai rejeitar o filho. Ele sempre estará de braços abertos, esperando o filho. E a Bíblia relata que esse filho vem ao pai e pede parte da herança. E o pai não questionou o filho, porque o nosso pai é assim, meus irmãos. Ele nunca vai interferir na sua escolha,
Você tem o livre-arbítrio. Você escolhe pelos seus destinos, pela sua decisão. E a Bíblia diz que esse pai pega e reparte a sua herança com este filho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o texto que eu li diz que poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, muito longe, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Meus amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, esse filho provavelmente tinha tudo que um filho precisa na casa do pai. Ele tinha comida, ele tinha roupa, ele tinha um lugar para dormir, e ele resolve sair da casa do pai. Quantos hoje estão dentro das igrejas, mas estão com o coração no mundo? Querem sair da presença do pai, querem sair da igreja, achando que o mundo é a solução. Eu te digo essa noite que o mundo é só ilusão. Se nós olharmos para o texto um pouco mais à frente, nós vamos ver que esse filho pagou um preço muito caro por ter saído da casa do pai. Mas o pai não impediu ele. O pai repartiu a herança e deu ao seu filho. E dias depois ele saiu e foi para uma terra muito distante. E lá nessa terra, a Bíblia relata um pouco mais à frente que veio havendo uma grande pobreza nessa terra. Ele começou a padecer. Meus amados irmãos, na casa do pai tem pão, na casa do pai tem água, na casa do pai tudo que você precisa tem na casa do pai. Louvado seja o nome do nosso Deus. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Assim acontece com aquele filho que desobedece à palavra do pai. Com aquele filho que coloca no seu coração achando que a casa do pai não é mais o seu lugar. E resolve sair da casa do pai. Só que lá fora ele começa a ter provações. E esse filho, como o texto que eu li aqui esta noite, fala que houve uma grande fome nesta terra. E esse filho começou a padecer necessidades. E ele foi e chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E o texto sagrado diz que ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Meus amados irmãos, nós olharmos dentro da cultura judaica, nós vamos ver que para um judeu, estar no meio de porcos, isso é uma desonra. Porque os judeus receberam uma lei da parte de Deus, que está lá em Levítico, no capítulo de número 11, e também em Deuteronômio, no capítulo de número 14. Em Levítico, capítulo de número 11, versículo 7, diz, bem assim o texto: também o porco, porque tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, mas não remói, este vós será animal imundo. Em Deuteronômio também diz, nem o porco, porque tem unhas fendidas, mas nem remói, imundo vos será. Não comereis da carne destes e não tocareis no seu cadáver. Olha que situação chegou esse jovem que foi para sustentar animais, que a Bíblia relata lá em Levítico e em Deuteronômio, que para judeus ele não pode nem tocar e nem comer esse tipo de carne. Meus amados irmãos, que situação passou esse jovem por desobedecer a voz do pai e querer sair da casa do pai. E caindo em si, o texto um pouco mais além diz, e disse, quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. E ele colocou no seu coração a se levantar e dizer, eu irei ter com meu pai, e dir-lhe, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze como um dos teus trabalhadores. E a Bíblia diz que ele se levantou-se,
foi para o seu pai, e quando ainda estava bem longe, viu o seu pai. E o pai se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. Esse é o pai que eu e você servimos. Um pai que tem misericórdia, um pai que tem compaixão e um pai que ama o seu filho. Qual é o pai que jamais vai abandonar o seu filho? O pai é aquele que, se for preciso, ele tira o seu alimento e sustenta o seu filho. O pai é o provedor do seu lar. O pai sai todos os dias para trazer o alimento para a sua família, preocupado em sustentar os seus filhos. E esse pai não era diferente. O filho foi embora para muito longe, nunca mais querer voltar, mas o pai nunca perdeu a esperança. Pai é aquele que não perde a esperança. Pai é aquele que tem o amor em seu coração e sempre está de braços abertos, esperando o seu filho, orando, intercedendo, dizendo: Senhor Jesus, que um dia o meu filho possa voltar, transformado e liberto e convencido que o melhor lugar para nós estarmos é na casa do Pai. E esse filho veio, se abraçou com o seu pai beijou o seu filho, e ali, meus irmãos, teve nascimento. Ah, Senhor Jesus, como é bom quando um pecador reconhece a sua natureza. Como é bom quando um homem e uma mulher reconhece que precisa ter um encontro com o Pai, que precisa voltar para a casa do Pai, que precisa voltar e ter comunhão com a família, com os irmãos, porque eu sempre digo, o melhor lugar para nós estarmos, meus irmãos, é na presença de Deus. E a presença de Deus, aonde, pregador, que nós conseguimos alcançar, é de joelhos dobrados, é orando, é consagrando, é lendo a palavra, porque nós sabemos, meus amados irmãos, quando a trombeta soar, se nós estivermos com o nosso nome relatado, escrito no livro da vida, estaremos para todos sempre com o Senhor. E eu te digo essa noite, você que tem parado na caminhada, você que tem se afastado da casa do Pai, hoje é noite que o Senhor tem preparado para você voltar para a casa do Pai. Oh, meu amado irmão ouvinte, não perca tempo com esse mundo só tem ilusão, esse mundo só escraviza, só faz sofrer as pessoas, mas você em Cristo Jesus, você com o coração em Deus, é certeza de vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E esse pai abraçou, esse pai beijou esse filho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha a alegria que esse filho deu para o pai após ter retornado. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, Senhor, tem dado oportunidade todos os dias para você reconhecer que só existe um caminho e só existe uma verdade, e esse caminho é Jesus Cristo, é Ele que vai te levar para o céu. Volte hoje, não deixe para amanhã, porque a Bíblia diz que o dia de amanhã não nos pertence. Ah, Senhor Jesus, que aonde que estiver ainda essa palavra, vai ao encontro desse jovem, vai ao encontro dessa moça, vai ao encontro desse irmão que muitos anos está afastado da tua presença, mas o seu coração está ardendo, ele está dizendo dentro de si: eu preciso voltar, Senhor, me ajuda, eu preciso me libertar do pecado, me ajuda, Jesus. E eu quero te dizer para você que nos ouve nesses quatro cantos deste mundo, não sei aonde que está chegando esta mensagem, mas o Senhor Jesus manda te dizer: é hoje o dia da tua vitória, é hoje que o Pai vai te abraçar, é hoje que o Pai vai te beijar, é hoje que o teu nome será escrito no livro da vida. Não perca tempo, meu irmão, não perca, porque a vinda do Senhor está próxima. Nós temos contemplado nesses últimos dias, todos os sinais apontam um dia glorioso do Senhor. Ah, o que falta, pregador, para a vinda do Senhor? Só falta você voltar, só falta você reconhecer que você precisa ir para os braços do Pai, e o Pai está aqui essa noite dizendo que Ele te ama e Ele quer te levar para o céu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o filho reconheceu as suas limitações,
ele entendeu que na casa do Pai é o melhor lugar para estar. Ele teve que passar por esse processo, ele teve que ter essa experiência, mas muitos quantos partiram, que não conseguiram voltar para a casa do Pai. Mas você que nos ouve esta noite, retorne para a casa do Pai, porque há onde há fôlego de vida, há esperança, e hoje é o dia que o Senhor tem marcado para você voltar para a casa do Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh, grande Deus e Pai celestial. Grande Deus, como é bom estar na casa do Pai. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. O pai não rejeitou o filho, o pai não criticou o filho, o pai não debateu com o filho, mas o pai disse: filho, tu és sangue do meu sangue. Filho, eu te amo. Filho, nós estávamos muitos anos te esperando, mas eu nunca desisti de orar por ti. Filho, eu te amo. E esta noite eu quero te dizer, pecador, é a noite que o Senhor marcou para ti. Louvado seja o nome. E ele disse mais o pai: trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos. Isso é o pai. Quando um pecador reconhece as suas limitações, quando ele diz no seu coração: eu pequei contra o Pai, eu pequei, Senhor, mas eu preciso. O Senhor diz: venha a mim, todo que estiveres cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Assim é o nosso Pai, assim é aquele que te ama. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. A Bíblia diz: quando um pecador reconhece e volta para o Senhor Jesus, a Bíblia diz que há festa no céu. E eu creio que agora, esse momento, você que está voltando para a casa do Pai, está tendo uma festa no céu. O teu nome está sendo escrito no livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh, grande Deus e Pai. Mas ele, o filho mais velho que ficou em casa, ficou revoltado. Eu quero te dizer, meu amado irmão, Senhor Jesus, como é bom quando um pecador reconhece e vem para a casa do Pai. Nós que servimos a Deus, temos que estar sempre com os nossos braços abertos, esperando esse filho que estava na casa do Pai e foi para o mundo e hoje tem retornado. Como é bom ver um pecador retornando. Como é bom ver um homem que vem para a igreja e reconhece Jesus e volta para a casa do Pai, porque é mais uma alma que foi retirada do inferno, mais uma alma que foi livrada do juízo final, mais uma alma que não será lançado dentro do lago de fogo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas respondendo o pai para ele, disse: eis que te sirvo, o filho dizendo, o filho mais velho, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou a sua fazenda com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Meus irmãos, esse tem que ser o nosso sentimento, nós que estamos servindo a Jesus. Quando aquele irmãozinho que estava afastado volta para a casa do Pai, nós precisamos abraçar, nós precisamos amar, nós precisamos ajudar esse nosso irmão que passou provações, que lá fora o inimigo escravizou, que lá fora o inimigo lançou no mundo das drogas, que lá fora caiu no mundo da bebida, caiu no mundo da prostituição, mas retornou para a casa do Pai. Eu e você que servimos o Senhor, precisamos abraçar este filho, precisamos abraçar esse nosso irmão, que outrora estava lá no mundo e hoje retornou para a casa do Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
E eu te digo, meu amado ouvinte da palavra de Deus, o Pai está de braços abertos te esperando. Não perca a oportunidade. Hoje foi a noite que o Senhor marcou para você estar na casa do Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória, glória, glória a Deus. A graça do Pai para com o filho mais novo. Olha a graça do Pai para o filho mais novo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele poderia criticar o seu filho. Ele poderia dizer: filho, onde que está a herança que eu te di? Mas ele não criticou o filho. Mas ele se alegrou com a vinda do filho. Assim é o nosso Pai. Eu outrora era um pecador. Voltei para o Senhor Jesus. Tomei uma decisão de entregar a minha vida a Jesus. Quantos e quantos outrora vivia aí no mundo das drogas, vivia no mundo do crime, vivia no mundo da prostituição, hoje estão aí, retornaram para a casa do Pai, porque a graça te alcançou, a graça te abraçou, e o Pai não te rejeitou. O Pai não rejeita ninguém, dependendo do teu pecado, o Pai sempre estará de braços abertos, te esperando. Esse é o amor do Pai, e o nosso Pai se chama o Todo-Poderoso, o Deus de Israel, aquele que veio a esse mundo e derramou o sangue por mim e por você, pecador. E esta noite Ele te convida a fazer uma aliança com Ele. É noite de concerto, é noite de retorno. E esta noite o Senhor marcou um encontro contigo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu já quero concluir essa mensagem dizendo que o Pai está de braços abertos te esperando. Filho, você é amado pelo Pai. O Pai nunca te rejeitará. Quando tiver fôlego de vida, nunca se esqueça, o Pai te ama. E você que nos ouve através desse som, você que está no seu trabalho, você que está aí no colégio, você que está em outra nação, eu quero te convidar a se entregar para o Messias. Eu quero te convidar a aceitar esse Deus, a retornar para a casa do Pai. Estarei agora orando pela sua vida e te apresentando a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor coloca no meu coração que muitas almas esta noite estão retornando para o Senhor Jesus. Como já algumas almas já se renderam. Como disse o nosso pastor Fabiano, 7 almas já se renderam aos pés do Senhor. E o Senhor me diz essa noite que você, o seu nome, o Senhor está escrevendo no livro da vida. Estarei orando por ti, meu irmão e minha irmã. E a partir de hoje, você que estava aí, tinha parado na caminhada, tinha sido ferido nessa trajetória, o Pai te abraça e o teu nome estará no livro da vida. E se o Senhor voltar daqui 1 minuto, daqui 1 hora, tu estarás para todos sempre. E nós passaremos uma eternidade com Deus. A vida passa tão rápida nesse mundo, mas nós vamos passar juntos uma eternidade com Deus. Coloque a sua mão no seu coração, aonde você estiver, aonde que esse som tenha adentrado, e eu estarei orando por você, para que o Senhor venha escrever o seu nome no livro da vida, e você venha fazer parte desse povo que vai morar no céu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oramos. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, mais uma vez eu quero te agradecer por essa oportunidade que o Senhor tem me dado de estar aqui nessa rádio, essa rádio de Joinville que o Senhor tem levantado nesses últimos dias para anunciar a tua palavra, a rádio UPV do nosso amigo pastor Fabiano. Agora, Senhor, eu quero orar por esse irmão, por essa irmã que está retornando para os seus caminhos, que essa noite, Pai, está fazendo uma nova aliança, Senhor, um concerto contigo. Eu te peço através da autoridade do teu nome, Pai, escreve o nome desse irmão, dessa irmã, no livro da vida, porque eu sei, Senhor, se o nome estiver no livro da vida, é garantia de vida eterna e morada eterna. Agora eu te peço, Senhor, ajuda esse irmão, ajuda essa irmã que está retornando, Senhor, e também aos irmãos que ouviram, todos os ouvintes essa noite que ouviram essa palavra, que essa palavra, Senhor, falou com esse ouvinte, que continua, Senhor, fortalecendo, fortalece, Pai, fortalece os nossos irmãos, fortalece todos, Pai, porque nós sabemos que a qualquer momento há de soar a tua trombeta, e nós estaremos para todos sempre com o Senhor para toda a eternidade, em nome do grande Deus de Israel, amém e amém.